Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vale um amém? Livro de Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, por favor. Enquanto você encontra, eu quero aqui louvar a Deus por mais esta rica oportunidade que Deus nos concede de estar aqui mais uma vez nesta cidade, nesta igreja, revendo alguns irmãos. E eu quero aqui agradecer a hospitalidade dessa igreja, o carinho dessa igreja, agradecer ao pastor Jeová, a tua família, que o Senhor continue nessa força. Obrigado pela recepção. Agradecer ao nosso irmão Natan, que a gente sempre está se falando aí. E estou vendo ali a mãe da nossa irmã, que é uma benção. Como é que é o nome dela? Irmã Solange. Por isso que você está faceira, a sogra está aí, né? A irmã Solange. A irmã Solange, irmãos, a gente congregou junto em Vista Alegre. Quando a gente dirigiu ali, ela congregava comigo. Daí ela falava assim: pastor, tira o meu pagamento lá quando o senhor for para a cidade. Eu falei: não, pode deixar, irmã, eu tiro para a senhora. Mas é bênção de Deus. Não, mas ela vai falar, pode ficar tranquilo. Meus irmãos, o livro de João, no capítulo 21, e o verso de número 5. Vamos ler o verso 4 e 5, por favor. E o verso 6, que diz assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Até aqui, irmão, vamos repetir o verso 6. Irmão, nós vamos fazer uso do tema que diz assim, você vai repetir comigo assim: seja forte e corajoso. E lançai a rede à direita do barco. Então seja forte e corajoso e lança a rede direito. Precisamos entender, irmão, a gente tem que ser forte e corajoso e ao mesmo tempo saber lançar a rede. Amém? Eu sei que estamos vivendo um momento muito difícil nas próprias igrejas, por causa da gente não ouvir a voz do Senhor em saber lançar a rede. Amém? Vire para quem está do teu lado e fala assim: o segredo é lançar a rede no lado certo. Amém? Dá um abraço a quem está do teu lado e podeis assentar. Amém? Meus irmãos, eu quero aqui parabenizar esse grupo de varões, na pessoa do... Como que eu tô? Nilson, né? O senhor é filho do... Parece, hein, rapaz? Que bênção de Deus. Que Deus continue abençoando e prosperando esse grupo de varões. Meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem aqui cristocêntrica nesta noite. Mas acima de tudo, vamos chamar Jesus bem pertinho de nós, que eu sei que Ele está aqui nessa noite. Amém? Irmão, sem Cristo, sem Jesus, a gente não faz nada. Mas quando Jesus está na festa, irmão, quando Jesus está conosco, tudo pode acontecer. Amém? A tristeza salta de alegria, eu tenho certeza. Você pode ter chegado aqui cansado, com dor, enfermo, triste. Talvez você chegou aqui com uma negativa na tua vida, mas tenha certeza, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Irmão, isso aqui é só para quem crê, que pode vir vitória no outro dia cedo. Irmãos, a nossa vida nesses últimos dias tem sido uma vida levada e conduzida
manifestação de Jesus. Haja visto que hoje é o aniversário da minha esposa, e a gente estava marcado já para vir aqui, e a família ficou meio bicudo porque queria confraternizar lá com a gente, mas eu falei, não, vamos lá fazer a obra de Deus. Há momentos na nossa vida, irmão, que nós temos que se limitar para nós e deixar o agir de Deus operar em nossa vida. E dia 21, que é o meu aniversário, a gente estará ali em Sonora. Mas, irmãos, fica tranquilo que a festa que era para ser hoje, a gente vai fazer amanhã lá em casa. E eu estou convidando toda a igreja para ir lá comer um bolo na Casa da Graça. Vale um amém? Meus irmãos, a palavra que lemos aqui nessa noite é uma palavra muito importante. Primeiro porque nós precisamos de entender que após a morte de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai fazer algumas aparições. E nessas aparições foram 10 aparições. E uma dessas 10 aparições foi aqui. Haja visto que no capítulo 20, Jesus teve as maiores aparições em revelação. Foi no capítulo 20. E lá em Jerusalém. Mas no capítulo 21, ele vai ter uma manifestação de aparição na Galileia. E foi justamente o que aconteceu. E haja visto, irmão, que os discípulos ficaram meio perdidos. Eles ficaram meio sozinhos. Eles ficaram meio angustiados. Primeiro porque não é fácil você andar com uma pessoa, você ter um exemplo que está andando com você, você ter uma confiança naquele que está andando com você. E tudo que acontecia, irmão, eles empurravam Jesus para frente. O Senhor resolve, porque o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o que cura, o que liberta, o que transforma. E os discípulos tinham o maior prazer, irmão, de andar com ele. Até mesmo parece que eu vejo ele caminhando, os discípulos atrás, e alguém olhando e alguém batendo no peito. Ó, eu estou com Jesus, sou discípulo dele. Eu estou caminhando com Jesus, irmão. Imagine só a alegria de Pedro, de João, dos seus discípulos, em caminhar com Jesus, em caminhar e até mesmo, irmãos, fazer parte desse ministério de Jesus. Haja visto que tudo que estava acontecendo estava sendo registrado pelos olhos dos seus discípulos. E não é fácil quando Jesus parte, quando Jesus morre, quando eles vão sepultar Jesus, a tristeza começa a bater, a angústia começa a entrar no coração, porque eles se sentem abandonados, eles se sentem sozinhos. E haja visto, irmão, que então agora 7 discípulos vai resolver voltar para a velha profissão. E nessa velha profissão parece que eu vejo Pedro, que era o chefe da manada. Ele vai falar: irmãos, é o seguinte, vamos descer para Galileia, vamos lá para Galileia, onde tudo começou. E onde tudo começou, irmão, foi no capítulo 5 de Lucas, quando o próprio Jesus ele vai convocar os seus discípulos. Ele vai fazer uma convocação através de uma pescaria. Eles estavam pescando e não pegaram nada, e Jesus aparece ali e pergunta para eles: e aí, não pegaram nada? Não, ó, então lance a rede. A Bíblia diz que eles lançaram a rede e pescaram uma multidão de peixes, que a rede se rompeu no capítulo 5 de Lucas. E foi no capítulo 5 que o próprio Jesus ele vai convocar Pedro e os seus discípulos para caminharem com eles. Irmão, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, a partir de agora você não vai ser mais pescador, não. Você vai ser pescador de homens, você vai ser ganhador de almas, você vai andar comigo, você vai comer comigo, você vai fazer a obra comigo. Mas tudo isso, irmão, começou a ficar para trás quando Jesus parte e deixa os seus discípulos sozinhos. E quando eles resolvem a voltar para a velha profissão. Irmãos, isso aqui acontece muitas vezes com a gente. Está passando por uma prova, está na obra, aí você tem as suas formações, só que você já está na obra. Aí você fala bem assim: rapaz, eu sou formado nisso, eu posso fazer isso. Mas, irmão, quando Jesus está no negócio, não adianta. Você pode ter uma formação boa, você pode ter uma experiência boa numa área, mas
quando Jesus está no comando da tua vida, você pode ir para a direita que não dá certo, você pode ir para a esquerda que não dá certo, porque Jesus está trabalhando na tua vida, e Ele está dizendo: eu sou o Senhor da tua vida. Meus irmãos, e a Bíblia vai dizer que os discípulos agora, eles se reúnem na Galileia, no mar da Galileia, e fala assim, Pedro se levanta e fala assim: vamos pescar? Eu vou pescar. Aí o outro se levanta: eu vou com você. Eu não sou pescador, irmão, mas aquele que é pescador, parece que quando ele está pescando, ele está relaxando, e a mente dele está se esvaziando, ele se sente relaxado. Mas Pedro não, irmão. Pedro estava voltando para a velha profissão. Em outras palavras, ele estava dizendo: o que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida agora? Jesus aparece na minha vida, manda eu sair do trabalho, manda eu abandonar a rede, e agora Jesus nos deixa. Irmãos, isso aqui é muito lindo, sabe por quê? A gente se acha abandonado pelo momento que está passando, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles vão mar adentro pescar. E pescador que é profissional conhece quando a maré está para peixe. E a Bíblia vai dizer que naquela noite eles não pegaram nada. Isso aqui me faz entender uma coisa: se eles eram pescador profissional, por que eles insistiram até o amanhecer? Chegado meia-noite não deu nada, rapaz. Eles estavam forçando a experiência, tentando colocar a experiência, ativando, reativando. Parece que eu vejo o João olhar para perto e falar assim: rapaz, vamos tentar mais um pouco, vamos madrugada dentro, talvez nós vamos conseguir pegar. E nada, irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que no amanhecer do dia uma voz brada: ei, tem alguma coisa para comer aí? Ei, vocês têm alguma coisa aí para me comer? Não, não temos nada, não pegamos nada. Parece que eu vejo um discutindo com ele: mas quem é esse rapaz que aparece aí pedindo comida a essa hora? Irmãos, eles não conheceram a voz do mestre. Quando o mestre bradou e perguntou: ei, tem alguma coisa aí para comer? Aleluia! Jesus está aqui nessa noite, meus irmãos. Ele está a perguntar para alguém aqui nessa noite: tem alguma coisa aí para me dar? Pode dizer: Jesus, eu não tenho nada, mas vai ter. Sabe por quê? Jesus está aqui nessa noite e Ele vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Aleluia! Parece que eu vejo Jesus falar bem assim: eu vou dar uma orientação para esse povo aí. Irmãos, lançar a rede, Jesus vai dizer: ei, lança a rede do lado direito. Em outras palavras, ele está dizendo bem assim: lança a rede direito. Parece que eu vejo
João olhar para Pedro: Pedro, eu conheço essa voz, Pedro. Eu conheço essa voz. Essa voz aí é do mestre, Pedro. Meus irmãos, a Bíblia diz que eles lançaram a rede do lado certo, aonde o Senhor mandou. Talvez você entrou aqui numa guerra e Deus está falando para você fazer tal coisa, e você fica com a tua mente embaraçada, não sabe se vai fazer. O Senhor está dizendo aqui: eu vou te dar a direção certa hoje, e o nome dele será glorificado. O lado certo. Lança a rede no lado certo. Meus irmãos, veja bem, nós temos essa dificuldade de às vezes entender o trabalhar de Deus. Eu fui uma pessoa, irmãos, que sempre Deus trabalhou na minha vida nessa área. Eu me lembro que quando eu fui para o ministério, fui para a igreja, Deus foi me levantando rapidamente, e eu tive a ajuda de um pastor que ele sempre me orientou. E um dia ele chegou e falou assim: Manuel, Deus vai trabalhar na tua vida de uma tal forma que não adianta você tentar voltar a trabalhar materialmente dessa forma que você está querendo trabalhar. Eu falei: ah, é, pastor, mas tem isso também. Ele falou: tem pessoas que Deus chama exclusivo. É exclusividade, desempenho. Só que você não pode ser frouxo. Você tem que ser forte e corajoso para encarar essa realidade, porque a obra de Deus não é fácil. Alguém vai te chamar de vagabundo, alguém vai olhar para você e vai falar tal coisa, que você não quer trabalhar, isso e aquilo. Mas eles não querem perguntar como que você paga as suas contas, o que tem para você comprar. E você não vai ligar não, porque o Deus que eu sirvo, Ele vai cuidar de você. E eu falei: amém. E eu me lembro, irmão, que eu estava no auge assim de uns trabalhos de libertação ali na nossa igreja, na sede. E eu levava a esposa do pastor João para fazer hemodiálise em Campo Grande. Aí lá eu encontrei um rapaz, ele falou assim: ó, eu estou precisando de uns representantes para vender calçado. Eu falei: rapaz, eu estou precisando trabalhar mesmo, eu vou pegar. Irmão, sabe aquela oração que você faz rapidão, dizendo assim: Senhor, me abençoa, abriu uma porta. E eu entrei de cabeça naquela porta, irmão. Fui comprando calçados, vinha de Franca, e eu comecei a montar uma lojinha ali em Maracaju de vendas de calçado. Irmãos, eu estava dirigindo o culto assim, sentado e observando o pé dos irmãos, e eu olhava na pessoa, já sabia o sapato que a pessoa poderia dar certo. Olhava na irmã o calçado, eu falava: esse calçado vai dar certo. Irmãos, eu estava às vezes dirigindo um culto e deixando a minha mente entrar no materialismo, e Deus começou a tratar de mim nesta área. Eu me lembro numa certa feita que eu fui pegar uma carga de calçado em Campo Grande, e daqui a pouco, irmão, do nada chegou um rapaz andando pela minha direita, chegou e colocou a mão no meu ombro, pastor Jeová, e disse bem assim para mim: se tu aplicar o teu coração nesse negócio, Deus vai tomar tudo que você tem. Deus vai fechar essa porta e vai tomar tudo que você tem. Irmãos, eu corri e falei: Deus, misericórdia, esse irmão está louco, esse irmão está brefando. O que Deus vai tomar? O que Deus vai fechar? Irmãos, e eu me lembro numa certa feita, voltando para Maracaju, eu estava dirigindo uma vigília, e naquela vigília Deus derramou um Pentecoste, irmão, e uma irmã saiu sapateando com um sapato de salto que ela estava cantando naquela noite. E quando ela sai sapateando assim, irmão, o salto da sandália da irmã quebra. E quando o salto da irmã quebra, minha mente fez assim: ó, amanhã cedo vou abrir a loja e vou pegar os melhores pares de calçado que tinha sido lançado, sandália da Dakota, da Manisha. Eu falei: vou pegar aquele salto bonitão e vou levar para a irmã, vou vender. Irmão, acabou a vigília e eu dormindo com a minha mente para vender no outro dia. E quando eu levantei cedo, fui na loja, peguei os pares de calçado, coloquei no carro e parti para a casa da irmã. Bati palma, irmão, 9 horas da manhã. Falei: irmã, é o irmão da vigília, é o pastor da vigília. Ô pastor, chega aí, eu
vim aqui oferecer uns calçados para a senhora. Ela falou: pastor, é de Deus, entra aqui, pastor, mostrem para mim. Eu mostrei as sandálias, irmão, era o número dela, e eu vendi os calçados para ela. Irmãos, isso daí foi só o começo. Eu comecei a vender. Naquela época abriu curso para aquelas pessoas que queriam fazer o técnico de enfermagem, que era muito carente aqui no estado. E quando abriu o curso, irmão, as escolas que estavam dando curso, quem estava fazendo o curso já tinha que calçar o sapato branco. E eu fui lá e fechei com aquela escola, irmão, com todos os alunos. Foi um mês de muita venda, irmão. Eu comecei a vender. Daqui a pouco, irmão, eu só vi que o vento soprou. Só deu tempo de eu tirar um pouco de material da loja. Deus fechou a loja, foi tomando tudo que eu tinha. Eu cheguei, dobrei meu joelho e falei: Deus, me perdoa. A partir de hoje eu vou ficar sério. Eu vou ficar na tua presença. Eu não vou mais invadir aonde que não é para mim entrar, aonde que não é para mim fazer. Porque, irmãos, é muito complicado quando a pessoa sai fora do propósito de Deus e quer se entrar no materialismo. Tem muita gente embaraçada com isso, irmão, de não ouvir a voz de Deus, de não saber lançar rede no lado certo. Lance a rede no lado certo. Aleluia! E Deus foi de misericordioso comigo, irmãos, porque eu fiz um concerto com Ele. E eu, ainda bem que Deus não permitiu, irmão, eu ficar devendo para a distribuidora ali em Franca. Consegui pagar, mas quando eu paguei tudo, irmão, eu falei: nunca mais eu vou fazer as coisas fora da direção de Deus. Quando Deus fala é isso. Quando Ele fala lança a rede aqui desse lado, é desse lado. Confia que teu Deus faz milagre. Só aqueles que crê, levante as tuas mãos e exalte a Ele. Eu tenho certeza, convicção plena de que Deus está conosco aqui nessa noite. O Espírito de Deus é o que vai agir, é o que vai operar no nosso meio. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio, irmão, que se dedica na obra do Senhor. Não adianta querer ressuscitar a velha profissão. Confia no teu Deus. Confia nesse Jesus que te chamou. Jesus é soberano, irmãos. Quanto mais você aplica o coração, mais Ele faz. E eu me lembro, irmão, que eu comecei a me dedicar na obra, mas sempre com algumas dificuldades limitadas na minha vida financeira. Eu me lembro numa certa feita, assim que eu assumi uma igreja lá em Vista Alegre, eu estava sem carro, porque eu tinha vendido o meu. Eu estava trabalhando numa loja de vendas de carro, mas vendendo assim, irmão, nas minhas horas de folga, porque eu fiquei esperto. Aí quando apareceu, o pastor me impulsou naquela, eu falei: agora vou ter que comprar um carro. Aí apareceu um carro para me comprar, pastor. Eu comprei o carro, mas ele chegou e falou assim: eu vou fazer um preço bom para você, porque está com o documento atrasado. Aí você paga o documento e eu faço um desconto no valor. Eu falei: beleza. Aí eu comprei o carro, encostei o carro na garagem e falei: Deus, eu só vou sair com esse carro porque eu sou crente. Não vou sair aí com o meu carro irregular. Porque imagina, irmão, parar o carro e falar: rapaz, você é crente, vai pagar esse documento, eu vou recolher seu carro. Imagina, irmãos, eu deixei o carro e falei: Deus, se o Senhor é na minha vida, o Senhor cuida de mim, o Senhor vai prover. Naquela época era R$1.190 os documentos, porque esse carro estava encostado há muito tempo, irmão, e o cara tinha vários carros, e esse ficou lá encostado, ele nem se ligou. Eu fui lá, peguei o carro, guardei o carro e fiz essa prova com Deus. No final de semana era o aniversário do meu pastor. Aí, irmãos, naquela época eu era diácono da igreja. Por mais que eu dirigia os trabalhos de libertação, mas eu estava ali, estava na porta. E lá da porta eu olhando o pastor, recebendo bênção. Aqueles envelopes de oração. Sabe aqueles envelopes de oração? Bonito. E eu lá na porta falei: eu fui de bicicleta para o culto. De bicicleta. E quando eu chego ali, fico na porta olhando, eu falei: Deus, eu fiz uma oração lá em casa.
Hoje eu vim de bicicleta, meu carro está lá, e tenho certeza que o Senhor vai prover. Irmão, fique em pé aí. Chegou um irmão, me deu um abraço, abriu meu paletó e colocou um envelope dentro do meu paletó. Foi Deus que mandou. Falou bem assim. Eu ansioso ali, irmão, querendo correr para ir no banheiro, curiosidade para saber o que tinha no envelope e qual era o valor. Vale o amém? Vire para quem está do outro lado, falando assim: um segredo é lançar no lado certo. Irmão, deu uma folguinha ali, eu corri, irmão. Entrei no banheiro, fechei a porta, sentei no vaso, tirei o envelope. R$1.200. Vale o amém? Esse é o Deus que eu sirvo, irmão. Nunca me desamparou, nunca me abandonou. O segredo é lançar do lado certo. Se você crê que Deus está aqui, segure nas mãos de quem está do teu lado aí. Eu vou te dar 1 minuto para você orar aqui nessa noite e ter a certeza que o milagre vai acontecer na tua vida. Lance, 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 lance. 1 minuto de adoração ao nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Eu não sei o porquê. Se Deus mandou eu contar esse testemunho aqui nessa noite, Deus está falando para alguém acreditar que o milagre vai acontecer na tua vida. O milagre vai chegar na tua vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que os discípulos obedeceram. Pedro, quando agora vê que é Jesus realmente, ele vai colocar a tua túnica novamente. Irmãos, o Espírito Santo já falou lá atrás com ele: Pedro é Jesus. Não chega em Jesus de qualquer jeito. O coração de Pedro já voltou a ser discípulo, porque ele coloca a túnica novamente. Se ele colocou a túnica novamente, ele não queria chegar perto de Jesus com o coração dizendo: ó, o Senhor já foi. Aleluia! E quando Pedro, irmão, chega, Jesus está na praia. As brasas acesas. Em cima das brasas tinha pão e tinha peixe. Quando a curiosidade, quando a pessoa é curiosa, ele fica rodando em volta. O que é esse negócio? O que quer dizer? Brasa, pão e peixe. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, irmãos? Jesus estava dando uma mensagem para eles, dizendo bem assim: olha, aqui está a brasa. Jesus estava levando para o século 21 também, dizendo: ó, a brasa tem que estar acesa. E nós somos chamados de peixe, peixe, peixe. E o peixe tem que estar na brasa, irmãos. E a palavra que sai tem que estar na brasa também. Estamos vivendo hoje um evangelho barato. Umas pessoas sem a brasa acesa, sem a qualidade do pão. É uns crentes, irmão, que não se preocupa em levar esse evangelho na seriedade. Mas o Senhor me disse aqui nessa noite que Ele está a ressuscitar ministério aqui nessa noite. Ele está a dizer para alguém aqui nessa noite: não para. Não, eu estou transferindo para você a responsabilidade, que não é para parar, é para continuar, é para continuar, é para continuar, é para continuar, é para continuar. Não é para parar, é para prosseguir. Ei,
Jesus vai olhar para Pedro: é, Pedro, brasa, peixe e pão. Se a gente for olhar lá na história, lá atrás, diz os historiadores que em Roma tinha uma catatumba, que os cristãos tinham que se esconder lá dentro. E quando os cristãos não podiam parecer que eram cristãos, eles saíam dessa... Era uma cidade, irmão, embaixo da terra que eles ficavam. Aí quando eles queriam ir para a cidade, eles só andavam de cabeça baixa. Mas quando eles viam um cristão, eles sabiam se cumprimentar fazendo o símbolo de um peixe. Isso daí é cristão. Esse aí é crente. E hoje está difícil, irmão. Não pelo vestuário, não. Como que ele sabia que aquele lá era cristão? Um olhava para o outro, outro olhava. O Espírito de Deus testificava. E tem que testificar em mim, irmão, não pela roupa, não pelo vestuário, mas aqui no meu semblante. Tem que sair alguma coisa do meu semblante. E Pedro aprendeu, porque já visto depois do Pentecostes, Pedro virou outro. E Pedro de repente falou: João, vem cá, vamos para o templo, 3 horas da tarde, vamos orar, vamos. A Bíblia diz que eles chegam, irmão, no templo, quando eles vão entrando, alguém olha para ele e fala assim: me dá uma esmola. Está lá em Atos capítulo 3. E quando o Pedro e João olham para ele e falam: rapaz, nós não temos prata, não temos ouro, não temos nada não. Mas rapaz, você é crente, você é pregador do evangelho, não tem nada. Não tem nada. Mas o que é que você tem? Irmãos, Pedro já entendeu a mensagem lá do capítulo 21. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho peixe na brasa, eu tenho pão na brasa. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Aleluia. Não me pergunte por quê, mas Deus está dizendo aqui nessa noite que é para você se levantar na presença dEle, que Deus quer te usar no louvor, Deus quer te usar na palavra, Deus quer te usar na profecia, Deus quer te usar na revelação, Deus quer te usar em sonho, Deus quer te usar na orientação, Deus quer te usar. Calajarabando como na raça, que vai, mas sem a graça de Deus, irmão, como é que vamos conhecer um cristão? Como que vai conhecer? Ninguém mais quer sair na rua e deixar Deus usar, irmãos. Imagina, está andando na rua assim, você vê uma pessoa assim, irmão, você quer ver vaso? Vaso é aquele que dá lugar lá fora. Está andando assim, Deus falou: eu tenho uma obra na vida daquele homem. Mas será? Olha o jeito dele. Irmão, não olha o que os olhos vê o que o Espírito Santo te mostra. Aí você se aproxima dele e a pessoa já sabe, que já fala assim: já lá vem Jesus. Jesus conhece quando a pessoa está acima. Aí você chega e fala: Jesus manda te dizer, eu tenho uma grande obra na tua vida. Se coloca em pé aqui nessa noite. Ai, ai. Aleluia. Vire para quem está do teu lado e vê se a brasa está acesa aí, irmãos. Aqui eu tenho certeza que a brasa está acesa. Aleluia. Aleluia. Aleluia! 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 O senhor pode cantar aquele hino, pastor? O senhor cantou? Irmã? Aleluia! Ei, você que tem dúvida do teu ministério, você que tem dúvida da tua chamada, você que sente que a brasa não consegue se acender, vem para frente aqui, eu quero orar por você nessa noite. Venha rápido, eu quero fazer essa oração aqui nessa noite.
Irmão, venha rápido, eu quero orar por você aqui nessa noite. Venha, 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 venha. Deus quer renovar a tua chamada. Deus quer renovar você com o Espírito Santo aqui nessa noite. Aleluia! 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 Calamando como uma raça. Que me ouve a calúniaça, chegue de devanduguiaça. Além do rio, venha rápido, eu quero orar por você aqui nessa noite. As ruas são de ouros e cristais. Aleluia. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Aleluia! Tristeza e dor. Venha, as brasas vão voltar a se acender. Além do rio azul, as ruas são de ouros e cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais. Aleluia! Quantos creem que o Senhor está aqui nessa noite? Veio o grande rio da vida, claro como cristal. Veio a face do meu mestre querido. Mais noite ali não haverá. Verei os olhos de Jesus. Toma nas tuas mãos. Seu cordeiro não haverá. Mais noite ali não haverá. Nenhum clamor, Deus Senhor, as nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seguro, além do rio azul. Morte, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, Deus, tristeza e dor. Nunca mais. Renova as forças. Acenda as brasas sobre esse ministério, Senhor. Acenda, renova, renova, renova. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Senhor, aleluia, vai tocando, renova, renova as forças, renova, aleluia. Aleluia. Segure nas mãos de quem está do teu lado. Segura nas mãos aqui. Deixa eu fazer essa oração profética aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Mas eu tenho certeza e convicção de que as brasas vão acender. E o milagre vai acontecer na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua casa. Pai, eu faço uso da oportunidade aqui nessa noite e
faço, Senhor, um pedido a Ti nessa noite, que o Senhor venha de encontro a cada um dos Teus filhos, porque o Senhor conhece a cada um, cada estrutura, cada casa, cada lar, cada problema, cada dificuldade. Eu te peço, Senhor, no Teu nome, venha de encontro às causas que estão na justiça, ou até mesmo, Senhor, aqueles casais que estão à beira de um divórcio, de uma separação. Eu repreendo o espírito de divórcio aqui nessa igreja. Senhor, venha de encontro aqui nessa noite, opera na situação financeira, na vida financeira, na vida espiritual, que o Senhor possa abrir a janela do céu. Desce, ó Pai, com uma graça aqui nessa noite, renova com línguas estranhas, renova com línguas estranhas aqui nessa noite, renova a chamada, aquele, Senhor, que há dias não fala em mistério, que o Senhor, através do Teu Espírito, impulsiona essa boca agora, e joga agora, Senhor, uma brasa acesa sobre esses lábios agora, para que essa pessoa volte a falar em mistério contigo. Senhor, vai renovando agora, Senhor, vai renovando agora, Senhor, vai renovando agora, aquele que tem uma chamada para pregar, aquele que tem uma chamada para orar, aquele que tem uma chamada para louvar, aquele que tem uma chamada para ser músico, para ser intercessor. Senhor, renova, 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 renova. Eu quero ouvir agora aqueles que são batizados. Deixa Deus te usar aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Jesus.